Faltam uns 15 minutinhos, né? Alô, alô, alô. Oi, doutor José Luiz. Oi, Kátia, tudo Boa bem? noite, tudo bem e você? Tudo bem também, viu? Já já nós começamos, viu? Oi, Aninha. Espera aí que eu vou ativar seu som, só um minutinho. Pronto, tá me ouvindo? Estou muito bem, viu? Que Muito saudade de obrigado, viu, Ana? você. Eu Tudo bom? também, eu também. Ótimo, graças a Deus. Você Que está bom. bem? Tudo certo. Que bom, viu? Já já, Aninha, a gente começa. Eu acho que dá aí mais uns 10 minutinhos, por gentileza, o pessoal está entrando. Tá, E aí a gente já começa assim, tá bem? tá bom. Eu tô Deixa eu só curioso para deixar. ver teu vinho. Vamos esperar, Ah, surpresa. tô deixando aqui. Se a internet estiver ruim, me fala, porque eu falei para a Kátia, eu tô na casa da minha mãe e a casa está em obra. E aqui no quarto onde eu fico, que é silêncio, tá o caos de internet. Não pega, aí eu tô com meu celular, tá? Se ficar ruim, me avisa. Tá, De tá resto, super família bem tá bem? agora, Tá tudo bem? viu? Estamos ótimos. E o ano que não acaba, né? Essa Uhum. coisa. Aí, ó. Um brinde aí para você também, viu? Saúde. Aí, sabe? A aula de CRIO ficou pequena, Zé, ficou rápida, porque Tá é um, ótimo. é um tema que não tem muita. Assim, tem coisa, mas Sim. não,
não tem muito o que inventar, entendeu? Eu sempre fico Sim. agoniada com a aula curta. Mas Não, aí eu a sei. gente discute. É ruim, né? Não, mas está ótimo. E é um tema muito atual para a gente aqui no Brasil, né? Nós estamos Pois é, começando a CRIO, né? Mas fazendo uma história na CRIO agora, né? Foi um tema bem legal que você escolheu, viu? Obrigado. tá bom. De nada, eu que agradeço o convite. Eu vou dar mais uns minutinhos, então, como eu te falei, Tá eu bom, já retorno aqui também, tá bem? tá bom. Vou sair então do vídeo, tá bom? Aí você me chama. Não, fica tranquila. Te chamo sim. Então Obrigado. tá. Oi, Ceci. Boa noite, Carolzinha. Tudo bom? Tu tá linda. Saudade. E aí, tudo bem, Boa Cissa? noite, Zé. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Boa noite. É o dia carioca, né, hoje aqui para nós, né? Verdade. As morenas cariocas. Ah, é? Exatamente, exatamente. Perfeito. Como é que tá aí? Calorzão, tá chovendo? Como é que tá as coisas? Calor com chuva, né? Não tá muito frio, Né? não. É. Aqui também tá chovendo no final do dia, né? Que é meio habitual do verão nosso aqui, né? Mas quando não choveu semana passada, foi insuportável. Coisa Quente, assim, né? insuportável mesmo. Aqui piora quando chove.
Eu acho que vira uma entendi, sauna, entendi. sei lá, uma sauna a vapor. Parece que o clima piora. Não refresca, não. A umidade aí, né, judia junto com o calor, né? É isso, Sim. né? Muito, É, muito. É o Mio aí muito embaixo? bem. Não é o Não, é o Mil, Carlos. É porque tá é o escuro. Carlos. É. André nos abandonou hoje, né? Pelo jeito, não sei, É férias. férias. Eu começo sexta, minhas férias. A minha quinta. Graças a Que Deus. bom, que bom. Você se tira férias ou trabalha? Não, acho que eu vou janeiro. Agora É, não. vai direto. Eu acho que eu só estou vendo ainda em janeiro quando acho que eu vou viajar e aí estou vendo a data ainda. Mas agora não. Minha filha viajou e voltou agora. É, eu vou tirar Ainda, só esse recessozinho, mas já é alguma coisa. com certeza. Sim, bom demais, né? O duro que não chega, né, Aninha? Pois é. Essa, Não, e essa vai quinta, chegando essa quinta-feira, os pacientes Passando, vão né? ligando, né? Desesperados. Não, exatamente. e brota paciente. E É, se você quiser dar conta, você tá ferrado. Então, não tem jeito, você tem que é, botar limite, falar, é não, verdade. pô. É, Porque todo mundo quer se ver livre Natal e Ano Novo, e você que se ferra, né? sim, Assim, Com certeza. exausto. tá, vou dar mais uns 5 minutos, daí a gente já inicia, viu? Tá bom. Deixa eu ler essa frase aqui. Um vinho cuja espuma aprisionada na garrafa. Ah, é do Voltaire, eu já lembrei, é muito legal. Boa, boa, boa. Muito bem. Eu sou Nós fã de tivemos. cerveja, né? Então, Ah, eu sei, é verdade. amo vinho, mas cerveja é minha paixão. Aí eu vou achar alguma coisa meio termo. É, legal, legal. É bom, porque eu acho que ninguém falou de champanhe esse ano, viu? Não? Se não me engano, teve vinho de sobremesa, teve vinho branco. A Cissa falou um vinho tão maluco, difícil de achar, né, Cissa? Grego, Raro. era Zoster, tinha que Foi, Paep Zoster? Zoster, foi. É, Aí tinha que ser vinho grego, ué. é, Que legal. Me enrolei verdade. toda, sem nada de vinho, tive que estudar. É, ainda bem que não é Natal, né? Você teve que estudar, que nem a Aninha estudou no Natal, vinho, você imagina. Ah, e bom que eu pensei no champanhe por causa do final de ano, né? Que eu vi que É a gente verdade, mais boa, usa, né? Pra gente apropriado, né? Boa, fechar o ano bem. show, excelente. Nós tivemos, engraçado, uma curiosidade, tá? Tivemos um enólogo esse ano, o Aninha, que deu aula. Hum. A Cissa também estava com a gente nesse dia, é lá da Borgonha, e ele falou que mesmo os produtores de champanhe lá na região, eles consideram, lógico que eles vendem, vivem do champanhe, mas eles apreciam mais o vinho tinto. É uma curiosidade, não sei se é verdade, Sim, foi o que ele falou, né? é verdade. Agora, esses dias, porque foi muito interessante, a gente fez com esse mesmo enólogo, ele está no Brasil, e a gente foi num jantar com ele e ele serviu na sobremesa um vinho branco. O que acontece? Eles jogam muito com o gosto que as papilas gustativas ficam, enfim, então muda. E o vinho branco, no final, eu nunca tinha tomado já, no fim, como se fosse para sobremesa, Uhum. ele ficou tão bom quanto um vinho de sobremesa. Foi muito diferente tomá-lo no final, uma inversão. Foi bem Eu vou tentar. interessante. Foi uma puta dica, viu? Foi legal. Ó o Takeda chegando. Oi, Jorge, tudo bem?
Pode ativar aí, Jorge. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Jorge? Como é que tá essa cidade aí, gostosa? Calor, bastante calor. Eu só lembro do camarão. Já tem o sol para cá, não, mas camarão continua. Muito bom, viu? Legal. Bem-vindo, viu, Taquito? Obrigado, Zé. Oi, Cecília, tudo bem? Oiê, boa noite. Tudo na paz? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Quase que eu não consigo entrar, cara. Os computadores hoje resolveram ficar contra mim. Normal, né? É o esperado, né, Jorge? Mas é porque eu não sou tão bom de tecnologia. E aí, agora que descobri que sumiu o zoom da máquina do desktop no Mac, não estava conseguindo conectar a internet. Olha, que doideira. Mas foi. E já estamos aqui. Opa, aí, ó. Não sei se eu acertei qual que é a host vai falar, né? A professora vai falar, mas... A professora está aí na expectativa, viu? Mas ela é com clima de final de ano aí. Isso é bom. Tentando falar com o Mil aqui, vamos ver se o Mil consegue entrar. A audiência está boa, estamos com 50 pessoas aqui, né? Já nós vamos... Eu acho que eu vou começando aqui uns recados, Ótimo. e aí a gente já vai começando na sequência, viu? Se quiser que compartilhe a tela, você fala que eu pausei aqui. Tá, não, tá tranquilo. Mas é só passar uns recados. Primeiro, agradecer a presença de todos aí, os participantes em geral, todo mundo que participa, tanto está ficando meio habitual de toda a última segunda do mês. Dessa vez nós adiantamos por causa das festas, mas há um público muito interessado aí nos temas, os temas estão sempre muito bacanas, então quero agradecer aos participantes em geral, a todos aqui da diretoria da Sobramid, que tem também nos ajudado. O André hoje não conseguiu vir, o Mil deve entrar em breve aí também, e fazer um agradecimento especial aí para a Aninha, Ana Carolina, que é uma colega intervencionista em dor, muito querida por todos aqui, e fiquei muito feliz de ter conseguido que você participasse, e ainda mais aqui, finalizando o ano para a gente. Aninha, muito obrigado, viu? Um prazer. Eu que agradeço. É sempre bom estar com vocês. A Ana Carolina é uma atuante em toda a área de dor e na intervenção. Tem aí os títulos do FIP, do CIPES, da LAS, da ASA também,
E muito obrigado, viu, Aninha? Um tema bem atual para o Brasil, como a gente falou, que vai falar da crioterapia guiada aí pelo ultrassom, que eu acho que é o que mais se pratica mesmo, né? César está aí para me ajudar. Aí também eu gostaria de agradecer, pessoal, a dois patrocinadores que nós temos a plataforma, que é a OMED e a Gênesis Med. Essa é uma plataforma que é mantida aqui pela Sobramid e com o apoio aí desses colaboradores, né, que são patrocinadores. E nós temos algumas novidades na sociedade aqui para vocês saberem. A gente já vem falando algumas coisas. Nós vamos falar um pouquinho por vez aí, sem querer tomar muito tempo. Mas a Sobramid, com uma orientação aí da MB, ela mudou a razão social. Hoje ela é a Sociedade Brasileira dos Médicos de Dor, tá? Então ela não é apenas intervencionista. É a única sociedade médica que representa os médicos de dor no Brasil. E nós vamos ter agora o Congresso Brasileiro, que vai ser já definida a data no primeiro final de semana de agosto. Então, a todos os presentes, Aninha, você tem que estar lá também. Já o pessoal da diretoria Cissa, Jorge, Mil, André e os outros todos vão participar com certeza, mas é o principal evento da sociedade e vai ser em São Paulo e no Hotel Bourbon em São Paulo. Viu? Então, no primeiro final de semana de agosto, já separe essa data, por favor, todo mundo. E hoje nós vamos fazer um sorteio, tá? Finalizando o ano, um brinde para quem estiver presente online. Nós vamos sortear os participantes. Hoje será uma inscrição para um dos simpósios de ultrassom que vamos ter no Congresso. Tá? E depois a gente vai também sortear inscrições para o Congresso. E uma das vias de sorteio é aqui o Penwine, que é aberto, não é somente para sócios, mas eu convido a todos a ficarem sócios. É uma sociedade que tem atuado bastante, nós temos feito muita coisa, muita diferença aí em termos de trabalho conjunto com os médicos de dor. Vamos fazer essa parte aí de defesa profissional que tá sendo muito importante para os nossos procedimentos que têm dificuldades, às vezes, de serem autorizados, muitos problemas com convênios, enfim, nós estamos fazendo uma mudança grande para trabalhar em conjunto com todo mundo, sabe? E eu queria convidar de novo aí todo mundo a ficar sócio da Sobramid. As aulas do Penwine aqui que a gente tem feito, elas ficam gratuitas no canal do YouTube. A plataforma é avambu.com. E eu queria aí, além de agradecer a Cecília Nobre, o Jorge Taqueda e os demais que não participaram aqui, eu queria agradecer muito a Kátia, que é a secretária da Sobramid, e que tem trabalhado arduamente aí. A Kátia, obrigado por ter aparecido, viu? Ela tem nos ajudado bastante. Esse ano nós tivemos o primeiro simpósio de dor oncológica, que enfim, foi da Sobramid, em conjunto lá com o Lagos Dor. Nós temos aí mais projetos pela frente e é um desafio sempre, mas a gente conta com a presença de todos, viu? Para finalizar, nós vamos falar no finalzinho, a gente vai desejar um feliz ano novo, boas festas para todo mundo, mas eu queria, então, primeiramente, agradecer a Aninha e a gente poder começar, Ana, por gentileza. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Cecília, Jorge, pelo convite. De nada. Seja bem-vinda. Obrigada a todos. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, calma aí. Então, hoje, vamos falar de um vinho um pouquinho diferente. Essa frase do Voltaire, ele define bastante o que é, né? Um vinho cuja espuma aprisionada da garrafa com força vigorosa, como um trovão faz a rolha voar. Ela é projetada e nós rimos, ela golpeia o teto. A borbulhante espuma desse vinho fresco é a imagem do nosso brilhantismo francês. Então, em homenagem ao nosso final de ano, para fechar tudo com chave de ouro, a gente vai falar de um vinho especial, que é a Champagne, apreciado por muitos e não tanto por alguns. O vinho
historicamente, eu acho que todo mundo já deve ter falado aqui, ele não tinha função social, ele tinha uma função assim de prazer, né? Ele tinha mais uma função inebriante, então o vinho não tinha tanto sabor na época do século I, ou antes de Cristo. Então as pessoas utilizavam para ficarem completamente inebriadas. E com o passar do tempo, a gente foi começando a aprender a apreciar o vinho e as técnicas foram se modificando e o vinho se tornou algo delicado e saboroso para a gente. Então, em relação à champanhe, ela vem de uma região específica da França, né? E é famosa pelos vinhos pouco encorpados e com uma tonalidade palidamente rosada, que a gente já conhece. Então, esses vinhos, o Zé estava comentando um pouquinho antes, que os próprios franceses da região preferem um vinho tinto, e é verdade, porque eles eram vinhos chamados vinhos fracos, vinhos tranquilos, e esses vinicultores eles passaram muito tempo tentando competir com os vinhos da Borgonha, que eram os vinhos tintos e vinhos famosos, junto com que competiam tanto com os vinhos de Bordeaux. E eles não tinham força de competição, mas eles se beneficiaram pelo fato de ter uma catedral de Notre-Dame, mais a catedral de Reims, onde mais de 30 reis franceses foram coroados. Então, durante essas coroações, existiam banquetes absurdamente grandes, e os vinhos que eram utilizados eram os vinhos da região. Então, ele foi muito valorizado na França por causa dos reinados e das festas ali da coroação, mas também tinha uma grande relação com os ingleses. Os ingleses começaram a apreciar bastante esse tipo de vinho e classificavam como vinho tranquilo. Então, na era medieval, as borbulhas que a champanhe produzia eram consideradas como um defeito. Então, a formação é bem característica de um clima da região, clima já setentrional, e após a colheita outonal, a fermentação ela se interrompia por causa do frio. Então, a gente tinha duas fermentações. A segunda fermentação gerava uma produção exagerada desse dióxido de carbono, que por várias semanas o vinho precisava ser agitado e retirado dessas bolhas para a gente conseguir comercializar e ter um vinho aceitavelmente bebível, vamos dizer assim. Já no início do século XVI, ele começou a ser comercializado em garrafas. Isso, os vinhos em gerais, no lugar de barris. Isso foi um grande problema para os produtores de champanhe, porque a champanhe não conseguia ficar presa dentro de uma garrafa. Então, geravam várias explosões de maneiras imprevisíveis, né, e destruíam quase todas as garrafas. E poucas delas sobravam para eles poderem vender no final do inverno. Então, esses são os tipos de garrafa que começaram a ser comercializadas na época, né, datando lá de 1708 até 1812, a variação dos tipos de garrafas de vinho que a gente tem. E por isso ele é conhecido como vinho do diabo, porque explodia sozinho nas adegas e você não tinha muito controle sobre como ele ia funcionar. Então, os vinicultores ficavam desesperados, porque as poucas garrafas que sobreviviam eram muito borbulhantes e muito efervescentes, o que era muito estranho para o gosto da época. Mas as classes mais ricas da Inglaterra apreciavam esse vinho e gostavam desse fato dele ser borbulhante. E começou na Inglaterra o fato dele ser um pouco mais glamuroso e se tornar um produto de luxo, um produto exclusivo da classe alta. Ainda na Inglaterra, em 1662, esse cientista, Christopher Marett, ele descobriu que se você adicionasse um pouquinho de açúcar à uva, você conseguia aumentar a fermentação. E desde então você começava a entender como que as borbulhas eram produzidas. Você começava a criar essas borbulhas de forma determinada, não imprevisível, né? E outro fato interessante é que o rei Carlos II ele ficou exilado na França por muito tempo. E quando ele voltou para a Inglaterra após a restauração dele, ele levou esse gosto pela champanhe para lá. Então, esse vinho tinto, esse vinho era apreciado pela alta nobreza londrina. Isso não é contado, o que se conta é que Dom Pierre Perignon, como bom francês, ele era um monge beneditino de Hauteville, uma região lá de Champagne, e ele tinha uma curiosidade, porque ele nasceu e morreu no mesmo século de Luís XIV, ele era encarregado pelos vinhedos, então os franceses, ao invés de aceitarem que antes a gente teve um londrino, que descobriu o porquê da fermentação do champanhe, eles preferem acreditar na ideia de Dom Perignon, que era famoso por provar uma única uva e dizer de onde que ela era proveniente da França, de que vinhedo era proveniente. Mas ele teve algumas ideias interessantes, como a escavação de profundas adegas, que conservavam bastante os vinhos, e isso é cultivado até hoje, né, pelos produtores de champanhe.
Então, ele teve algumas ideias. Primeiro, ele tentou evitar uma segunda fermentação, para evitar que essas bolhas se formassem. E por volta de 1670, quando as borbulhas começaram a fazer um pouco de sucesso, as pessoas começaram a ver que aquilo ali podia ser algo interessante lá na Inglaterra, ele começou a estudar isso e introduziu algumas inovações que tendiam à produção mais previsível dessas borbulhas. Tá? Então, ele foi o criador do método champenoise, da produção do champanhe, e começou a fazer uma nova mistura, contendo vinho branco para a fermentação inicial, só que produzidos pelas uvas vermelhas. Ele utilizou a técnica já descrita antes, que é a adição do açúcar para a fermentação, após observar que o efeito da cera de abelha para fechar as garrafas começava a gerar esse tipo de produção de bolha. Então, ele que, pelos franceses, começou a utilizar o açúcar como um fermento principal das uvas. Outra coisa interessante dele também é que ele teria tido contato com os espanhóis, e os espanhóis eles já usavam rolha de cortiça. Então, ele começou a botar rolha de cortiça para tampar essas garrafas de forma que mantivesse as borbulhas e a pressão de forma controlada. Já no final do século XVII, esse vinho foi introduzido em Versalhes. Então, começou a ficar famoso, né, após a morte de Luís XIV, em 1715, lá no período da regência. Todo mundo em Versalhes já começava a tomar a champanhe e achar que aquilo era um vinho realmente especial. Em relação às uvas utilizadas, normalmente eles usam a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. O champanhe, ele normalmente é um corte de 30 até cerca de 200 vinhos brancos, tá? Então não é uma única uva. E tradicionalmente ele é feito com corte de 30% de vinhos brancos, uvas tintas, um rosé e umas misturas assim, apenas com uvas brancas e blanc noir, elaborado com algumas uvas de vinho tinto. Então, a gente tem várias classificações, como o doce, o meio seco, extra seco e brut. Cada um tem suas preferências, mas vendidos são o seco e o brut, tá? Essa Madame Pompadour, ela era amante de Luís XV, e ela ficou famosa por defender a champanhe e dizer que o champanhe era o único vinho que tornava uma mulher mais bonita depois de beber. Eu devo concordar com ela. Em 1798, outra mulher importante para a divulgação desse vinho, né, a Barbara Nicole Ponsardin, ela casou-se com um francês, que é o François Clicquot, proprietário de uma pequena empresa produtora de champanhe, só que ela era a pessoa que era mais inteligente ali, né? Então, após a morte do marido dela, em 1805, ela assumiu o controle, né, que hoje é conhecida como a Veuve Clicquot, e desenvolveu alguns métodos mais sofisticados para retirar o fermento da garrafa, porque antes disso o champanhe era turvo e tinha um aroma um pouco residual de levedo, que não fazia muito sucesso entre os franceses. E outra coisa interessante é que durante a invasão napoleônica, durante a era napoleônica, a invasão russa, os russos, quando entravam na França, eles saqueavam todos os tipos de vinhedo, tudo que eles tinham, eles saqueavam, né? Então, eles tomavam todas as garrafas de vinho, e ela, ao invés de deixá-los saquearem, ela ofereceu para eles. E o que ela disse foi, hoje eles bebem, amanhã eles pagarão. E até o último czar, o champanhe foi um dos vinhos preferidos da nobreza russa. Então, ela não estava errada, né? Já no século mais recente, 19 e 20, os vinhedos da abadia de Hauteville, que foi da onde a gente viu o Dom Perignon, eles foram adquiridos pela Moët Chandon, e em 1936 já era tão difundida a ideia de que o champanhe era um vinho especial que nenhum vinho produzido fora da região poderia ser chamado de champanhe se não fosse lá. Isso se deve já a uma competição industrial, não porque não se possa fazer um vinho tão bom quanto em outra região, mas como com a industrialização eles acabaram tentando fortalecer a própria marca, né? E a Casa Moët Chandon, que é uma das principais, que comprou essa abadia, ela tem 28 quilômetros de túneis e eles armazenam mais de milhões de garrafas, né, esperando a conclusão do processo de fabricação, que pode durar de 2 a 3 anos nos champanhes normais e até 5 anos nos champanhes mais especiais e mais caros. Hoje, eles têm uma produção de 30 milhões de garrafas produzidas anualmente, então é bastante, tá? E para finalizar, essa frase eu acho que é perfeita: na vitória você merece champanhe, na derrota você precisa dele. Então, eu finalizo aqui o meu vinho escolhido. É o vinho que a gente usa nas comemorações, milhares de brindes são feitos no Natal, no Ano Novo, todo ano. E eu aproveito para desejar aqui a vocês todos um Feliz Natal e um feliz 2023.
E é isso. Parabéns, Aninha. Escolheu muito bem, viu? Linda. Um brinde para todos aqui, pessoal. Perfeito. Valeu, muito obrigado, viu? Muito bem. Eu falei para você, você foi a única aqui que falou do champanhe no ano, foi muito bem, viu? Parabéns. Que bom. Quando quiserem, a gente pode conversar. Pode começar, né? Podemos? Então, Sim. deixa eu só tirar isso aqui da minha tela rapidinho, que então, hoje eu vou falar sobre crioterapia. Todo mundo está vendo a minha tela, tá tudo bem? Sim. Sim. Eu acho que vocês já viram, eu falo um pouco rápido, então a sala não vai ser muito longa. Eu conto com a participação de vocês. A Cecília fala bastante sobre crioterapia, o Zé. Então, vamos lá. Algumas frases me impactam em relação à crioterapia, então, espero que vocês consigam ler inglês. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of the hate to say that for destruction eyes, I also rate, and would suffice. Então, a gente tem duas técnicas diferentes, né? Na verdade, 3 técnicas diferentes de fazer alguma lesão neural. Nós temos a técnica que usa calor, nós temos a fenolização ou alcoolização, a neurólise química, e hoje a gente vai falar da destruição pelo gelo. Então, começando lá atrás, Hipócrates já usava gelos em pacotes de neve como analgesia para cirurgia. Aninha, desculpa. A tua tela, ela congelou e não passou, só ficou na sua apresentação, desculpa. na CRIO. No slide inicial só. Tá, calma aí. Eu estou tentando retomar o compartilhamento. Tranquilo. Uma segunda. Porque está pausado, eu não sei por que motivo. Não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Eu não estou achando, Zé. Aqui. Vê se está aparecendo. Apareceu, perfeito. Apareceu? Sim. Então, falando um pouquinho de história, nós temos que Hipócrates, já em 460 a.C., né, descreveu que usar gelos e pacotes de neve como analgesia para a cirurgia era algo viável. Em 1812, um cirurgião militar, ele viu que amputações menos dolorosas ocorriam quando os soldados tinham membros congelados. E, desde então, algumas ideias começaram a vir de que a gente conseguiria usar o gelo como analgesia. Em 1777, Hunter descreveu a destruição tecidual após congelar cristas de galo. Ou seja, dali da analgesia, a gente já começou a partir para algum nível de alteração tecidual. Em 1919, houve o congelamento, né, conseguiram demonstrar um congelamento causando danos sérios aos nervos. Então, havia uma perda prolongada da função com recuperação e sem sequela. Outra coisa muito positiva para a gente. Em 1961, o Cooper desenvolveu o primeiro probe para crioterapia e em 1976, Lloyd cunhou o termo crioanalgesia que a gente usa até hoje. Então, o tratamento da dor refratária, ela tem sido alvo de diversos tratamentos percutâneos, como eu acabei de falar, como a radiofrequência, a neurólise química. E qual é o problema desses procedimentos? A gente acaba tendo algumas complicações, como a neurite e a formação de neuroma, que são imprevisíveis. Então, você pega um nervo mielinizado, como o nervo intercostal, ou um pudendo, um nervo mentoniano, e você faz um procedimento de uma radiofrequência convencional, onde a gente usa uma força térmica para fazer a lesão, degenerando células de Schwann, fazendo uma degeneração valeriana, ou uma neurólise química, que vai causar o mesmo dano, e a gente corre risco de causar uma analgesia, uma anestesia nesse paciente por lesão do nervo,
porém, a gente tem uma associação de formação de mais dor, né? Então, o paciente pode ter anestesia dolorosa, ele pode ter uma formação de um neuroma, ele pode evoluir com uma dor diferente da que ele tinha. E daí veio o advento da radiofrequência pulsada. O grande problema da radiofrequência pulsada é que ela tem pouca evidência. Então, você acaba utilizando e o paciente tem uma refratariedade, ela não funcionou como algo mais definitivo, como a gente gostaria, né? Então, a crioterapia, ela entra muito bem nesse lugar. E como que ela age? Em tecidos vivos, se a gente tem uma temperatura entre 0 e menos 20 graus Celsius, a gente acaba tendo um congelamento extracelular da água. E isso vai gerar um ambiente hiperosmótico e vai gerar uma desidratação celular. Você tem uma temperatura abaixo de 20 graus, você já tem uma formação de gelo intracelular e não somente extracelular. E esse é o maior mecanismo de ação da nossa crioterapia. Em modelos animais, isso vai resultar numa desmelinização, né, das fibras que a gente está lesando, ao passo que as fibras não melinizadas e os vasos vão ser menos afetados. A regeneração ela vai realmente ocorrer, né, mas ela vai ocorrer a partir das células de Schwann, lâmina basal, já que a gente não lesou elas durante a nossa lesão, né, durante a nossa ablação. Então, quando o endoneuro é poupado, essa é a graça da crioterapia, eu tenho a formação do neuroma. Então, eu tenho uma técnica segura, que eu posso lesar um nervo periférico, e que eu não tenho risco de ter uma formação de neuroma ou de ter uma dor exagerada desse paciente. Uma regeneração precoce pode acontecer até 2 semanas, né, após o congelamento, mas a gente não tem o retorno da dor após 2 semanas. Então, a gente começa a ter uma regeneração tecidual sem o retorno da dor. Então, uma vantagem, a gente tem menos efeitos adversos, né, e a gente pode utilizar em uma gama de nervos periféricos. O que a gente tem que pensar? Que se a gente vai lesar um nervo periférico que tem ação motora, a gente vai ter alguma perda de função desse nervo, né? Então, não é qualquer nervo periférico que a gente vai fazer, ou a gente pode fazer, mas sabendo que a gente vai a gente vai queimar, a gente vai congelar em detrimento de alguma função motora. Ela foi primeiramente descrita em 1976, tá? Em uma cirurgia aberta, e com a evolução da sonografia, ou seja, do ultrassom, as vantagens da técnica se mostraram muito amplas, então ela foi muito mais divulgada. No Brasil, infelizmente, só chegou há 2 anos atrás, mais ou menos, no máximo 3 anos, um pouco antes da pandemia. E agora é que a gente conseguiu trazer, né? Aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu tive que brigar com a Córtex para a Córtex trazer o aparelho que estava sobre a responsabilidade deles, mas que só tinha em São Paulo. Então, eu passei uns 2 anos aí tentando fazer o procedimento. Isso é uma grande vantagem para a gente. O que a gente tem aqui é que são probes muito maiores, de 14 a 18 gauges. Aqui no Brasil, a gente só tem um probe de 14 gauges, que é bem limitante para a gente, tá? E quando a gente compara ele ao probe de qualquer agulha cortante de radiofrequência, normal que a gente usa, a gente consegue ter uns probes de 22 a 25 gauges. Então, isso seria uma vantagem de algum lado, quando a gente quer uma lesão maior, mas a gente também pode ter uma desvantagem, porque alguns nervos requerem uns probes menores e a gente ainda tem dificuldade de tê-los. Um probe muito grande faz com que a navegação do tecido requeira muito mais controle, então você precisa ter uma prática bem incorporada assim, do ultrassom. Tá? Então, quando o probe é visualizado no ultrassom, por ele ser de gauge pequeno, né, ou seja, muito, muito maior, ele vai criar uma barreira para o eco do ultrassom, então isso vai dificultar a nossa visualização das estruturas abaixo dele, a gente tem que estar familiarizada com esse tipo de artefato. Ele é um sistema fechado, então a gente também não pode digitar nada por ele, e eu não posso fazer uma hidrolocalização, então se você quer fazer uma hidrolocalização, você faça antes, às vezes eu uso uma agulha de hack, faço um procedimento, faço só uma hidrodistensão com soro para eu poder achar a face, e depois eu vou com o probe. Lembrar que se você fazer uma hidrolocalização, você não pode fazer com anestésico local, tá? Somente a abordagem em plana recomendada, isso tem algumas questões, alguns nervos são facilmente abordados fora de plano, então não teria muito problema, mas é muito mais seguro você usar um gauge desse tamanho, né, com uma abordagem em plano. Em relação a como funciona, né, você tem um gás comprimido, que é um dióxido de carbono, um óxido nitroso, e ele vai ser lançado através de uma pequena abertura que vai se expandir.
E a ponta ativa desse eletrodo, ele pode chegar até, dessa agulha, nessa cânula, chega a menos 70 graus Celsius. Então, a gente tinha visto que a menos 20 graus Celsius, a gente já tinha lesão de quimioterapia com formação de gelo intracelular. A menos 70, você com certeza vai ter uma lesão importante dessa estrutura. E, normalmente, a gente utiliza 3 ciclos de 2 minutos, nada impede você fazer mais ciclos, você reposicionar a sua cânula, então, dependendo do que você está fazendo, da estrutura, de quão seguro você está, você pode reposicionar essa cânula e fazer mais lesões. Tá? O que vai acontecer é que vai começar a gerar uma estrutura chamada de ice ball, então uma bola de gelo bem arredondada, hiperecóica, vai se formar ao redor do probe, né, da ponta do seu probe, e a partir daquela estrutura você vai ter uma não passagem de som, então você vai ter uma sombra acústica ali naquela região, tá? Que fica bem marcada. Então, esse é um desenho típico, né? Como que a gente tem a nossa ponta, onde que vai ser formado o gelo, e aqui comparando o tamanho da nossa bola de gelo, que chega a ter quase 1 centímetro. Esse é o aparelho. Então, um aparelho mais moderno, a gente consegue ver ele totalmente digital, mostra a pressão, mostra o tempo de tratamento. Você tem o frost e você tem o auto-defrost. Então, toda vez que você fizer a lesão, o aparelho vai contar quanto tempo demora para você descongelar o seu probe antes de você retirá-lo, tá? Lá fora a gente tem outros probes, a gente tem probes de outros Gauss, né, como eu falei, variando de 14 a 18. Então, aqui a gente só tem probe muito grosso. Em algumas estruturas, como o nervo occipital maior, o nervo suborbitário, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de posicionar esse probe pelo tamanho dele, talvez por mais segurança. Esse é um slide da Andrea Trescott, onde eles utilizam um gelco de 18 gauges para posicionar primeiro. Então, eles entram com um gelco de 12 gauges, posiciona ali na estrutura onde eles querem, tiram, você fica só com o gelco, sem a agulha, e depois você entra com o seu probe por dentro do gelco, de forma que você não tenha nada cortante próximo do seu alvo, né, próximo do seu nervo. Aqui, a gente tem esse probe, né, você vê que é um probe bem robusto, com um comprimento grande, e o próprio probe, como ele é conectado direto no cabo, ele pesa muito. Então, eu sempre aconselho as pessoas a utilizarem, tem outras 2 mãos ali para te ajudarem, né? Porque cansa você segurar o probe do ultrassom, você segurar o probe, a cânula, e ainda segurar o fio. Então, eu me sinto um pouco desconfortável de fazer esse procedimento sozinha, sem alguém me ajudar ali a segurar. É sempre bom ter outra pessoa, tá? Então, essa é a aparelhagem que a gente utiliza normalmente. Esse é um vídeo mostrando como que o gelo acaba se formando, né? Então, você consegue acompanhar o tempo e a expansão desse ice ball, dessa bola de gelo, e se você pensar que o seu nervo está ali do lado, a gente vai ter o congelamento e a lesão intracelular dessas estruturas. Aqui mostrando também uma outra visão de como esse gelo é formado. Todo mundo que já teve contato gosta de botar isso num gel, porque você consegue pegar a bolinha de gelo e manipulá-la, o que é bem interessante. Então, é um procedimento, acho que bem bonito de se ver. As vantagens: eu não tenho uma formação de neuroma, eu não vou ter uma síndrome de desaferientação, eu não vou ter uma anestesia dolorosa, eu posso utilizar nervos mielinizados, lembrando sempre que se houver uma função motora, essa função motora ela vai ficar prejudicada. Eu posso repetir esse procedimento diversas vezes, tá? Então, o tempo médio de duração de uma analgesia dessa varia entre 6 meses a 1 ano e meio. Porém, como qualquer outro procedimento, a gente não consegue prever se a dor vai voltar antes ou se a dor vai se aliviar ali para sempre, né? Mas o que importa é que ele pode ser repetido diversas vezes sem maior danos ao tecido e ao nosso paciente. O sucesso da lesão, ela depende, como numa radiofrequência, né, do tamanho do probe, do tempo de congelamento que eu vou ter, da permeabilidade do tecido à água, da meticulosa estimulação do nervo. Então, não adianta eu não saber aonde que esse nervo está
localizado, eu não tenho um estímulo perfeito, então como numa radiofrequência eu preciso colocar esse probe perto, fazer o estímulo sensitivo do meu paciente, ver se ele está realmente sentindo aquilo ali bem próximo, né? Então, na região que a gente precisa estar, senão não vai funcionar de absolutamente nada. E o mais importante de todos, eu deixei por último não à toa, ele deveria estar em primeiro lugar, mas o mais importante é o diagnóstico correto. Não adianta a gente fazer uma lesão de uma estrutura que não é a causa da dor do nosso paciente, tá? Que é o que acontece frequentemente. Então, em relação às aplicações, são diversas. Tudo que a gente pode queimar, a gente pode congelar. Então, facetas, os ramos trigeminais, intercostais, superescapular, occipital, pudendo, craneais, neuroma de Morton, tudo. O que acontece é que eu tenho um risco menor de de causar complicações que a gente não quer. Então, pensando nos ramos trigeminais, uma questão que eu não usaria, por exemplo, uma crioterapia para uma trigeminalgia atípica, mas numa trigeminalgia atípica, poxa, qual é o risco de eu fazer uma lesão numa trigeminalgia atípica, não é? Gerar uma dor por desafrentação? Então, será que se eu usar uma radiofrequência resfriada numa trigeminalgia atípica, eu não vou aliviar a dor do meu paciente sem ter o risco de fazer uma lesão térmica, né? Sem causar mais dor no meu paciente? Então, a gente começa a utilizar a crioterapia não só para os nervos periféricos em si, mas para outros tipos de tratamento, quando a gente não quer assumir o risco das complicações. Eu botei aqui só alguns exemplos, tá? Esse é um exemplo clássico do livro da Andrea, só para mostrar que a gente pode fazer isso sobre ultrassom, que é o que eu utilizo, mas também existem técnicas que deixam a gente fazer isso com marcas anatômicas ou com radioscopia, né? Então, aqui a gente mostra os nervos craneais, que podem ser responsáveis por dores na região glútea ali superior, na região que parece um pouco com ilho lombar, ou às vezes com sacroiliaca. É um lugar que a gente pode pensar nesses nervos e a gente pode fazer essa crioterapia, que antigamente era utilizada em vários pontos com a radiografia, com raio-x, e a gente hoje pode utilizar o ultrassom. Outro exemplo seria o supraorbitário. Então, paciente com herpes zoster, por exemplo, a gente poderia usar esse tipo de procedimento para aliviar a dor, para anestesiar aquela região em V1, que é onde o paciente tem uma desestesia. Qual o problema da gente fazer uma fendolização quando a gente tem um zoster, quando a gente não tem uma dor de V1 típica? A gente ter uma anestesia dolorosa. Então, a gente estaria poupando o paciente de ter uma analgesia dolorosa e causando uma anestesia mais benéfica, com um resultado bom para esse paciente. Tá? Qual o questionamento que eu faço hoje? Aqui a gente utiliza um probe menor e a gente não tem um probe pequeno aqui no Brasil para fazer. Não impede a gente de fazer, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, um probe muito perto da pele, ele também vai lesar a nossa pele. Então, uma das coisas que você pode fazer para diminuir esse tipo de problema é pegar uma gazezinha quente, um sorinho morno e botar por cima do local onde você vai fazer a lesão, de forma que você esquente, aqueça a pele daquele local e você vai fazer a lesão. A bola de gelo não vai se estender àquela região, senão você vai acabar lesando os pelos, né? O paciente pode ficar com alteração ali na sobrancelha e pode lesar a pele dele. Então, isso serve para vaso também. Quando a gente pensa assim, eu vou colocar o meu probe lá no pudendo. Pudendo tem artéria pudenda, tem veia pudenda, tá tudo ali colado. Como é que eu vou garantir que eu não vou lesar o meu nervo, o meu vaso? Primeiro, você tem que garantir que não vai levar o seu vaso com um probe de 14 graus. Esse é o mais importante. Depois disso, não tem preocupação, porque o calor do vaso não permite que a bola de gelo se expanda e que faça lesão nesse vaso, tá? Então, eu botei suborbitário aqui justamente para a gente pensar sobre, poxa, tudo bem que eu posso fazer qualquer lesão, mas qual seria a complicação de eu fazer uma crioterapia no suborbitário, tá bem? Então, você pode fazer isso com ultrassonografia, você pode fazer isso também com uma palpação ou com o uso da radioscopia, tá? Você veja que até o probe pequeno é grande pro local, né? Então, o outro questionamento é se o probe conseguiria entrar lá no forame ou se ele só faria uma lesão ali ao redor do próprio forame, que eu acho que seria válido do mesmo jeito, tá? Como funciona com o probe com gauge um pouquinho menor.
E linguinal lipogástrico é outro exemplo, né, de pacientes que a gente pega muitos pacientes com herniorrafia e que botam tela ou que tem algum tipo de cirurgia local, que tem uma dor originária proveniente do linguinal lipogástrico. Outra coisa importante de se falar é que a gente deve sempre testar, como eu falei, a gente tem que ter certeza que o diagnóstico está certo, que a dor do paciente é proveniente daquela estrutura, né, para a gente não fazer uma lesão à toa e o paciente não ficar insatisfeito com o tratamento. E depois que a gente localiza, é fácil. Determinou que a dor é ali, você vai usar o seu probe, se você tem familiaridade com ultrassom, não vai ter tanta dificuldade. Colocar a cânula no local correto e executar o seu procedimento. Então, aqui a gente consegue ver na figura da direita, tá? Isso aqui é a esquerda, perdão, é a cabeça do paciente, é um probe fazendo uma lesão no occipital maior. Então, foi onde eles começaram a utilizar esse gelco, né, para colocar como guia, ao invés de usar aquela cânula que é muito importante. Então, à direita a gente vê a bola de gelo sendo formada, né, ela é hiperecóica, mas ela faz uma sombra acústica, aonde ela está colocando a agulha entre o oblíquo e os semiespinais. A gente tem o nervo occipital maior passando aqui, a gente está vendo os processo espinhoso de C2, aqui eu tenho a lâmina de C2, aqui eu tenho o meu músculo oblíquo, aqui eu tenho os semiespinais, aqui eu tenho o esplênio. Então, nessa linha, o meu nervo occipital maior, ele deve estar passando. Não é qualquer bolinha preta hipoecóica que estiver passando por ali que vai ser o nervo. Então, eu preciso colocar a minha agulha, fazer o estímulo. Ah, não, esse daqui realmente é o nervo, a dor do meu paciente está sendo simulado, o território da dor é esse. Aí eu faço a minha lesão. Porque podia estar aqui, podia estar aqui, podia estar aqui, tá? E não necessariamente o occipital maior, ele está vinculado à artéria. E a artéria que está passando ali também não é a artéria occipital. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse procedimento para saber exatamente aonde que está passando o nervo. E o meu paciente tem que estar, por isso, acordado ou despertável e se tornar consciente nesse momento para ele dizer que o estímulo está no local certo. Esse aqui é só para mostrar uma visão geral, né? Tem alguém me ajudando ali a segurar porque a mão cansa pra caramba. Lembra que são 3 minutos são 3 ciclos, né, de lesão. E aqui o nosso aparelho, aqui mostrando a bola sendo formada, tá? E a sombra acústica no meu paciente. Isso aqui é um inguinal lipogástrico num paciente que tem tela, então é o caos da gente ver. A bainha está passando por aqui, assim, a bainha muscular, né? Então, aqui está o transverso, aqui está o oblíquo interno, aqui está o oblíquo externo. Então, está passando por aqui, tá? Quando a gente tem descontinuidade, porque a gente tem tela. Então, a lesão foi feita aqui, foi feita aqui, feita aqui. A gente teve estímulos confirmados desse paciente. Esse paciente ficou muito bem depois. O paciente da Clarice. Outros exemplos que eu posso dar antes de finalizar de utilização da crioterapia, a gente fez a Natália Moretti, fez um paciente comigo, né, que ela me chamou para fazer com ela. Era um paciente que tinha uma neurologia intercostal intensa após colocação de dreno de tórax, e ela optou por não fenolizar, porque é uma paciente complicada, ela não queria ter nenhum tipo de intercorrência, e a gente decidiu pela crioneurólise e fizemos os níveis intercostais que eram relativos à dor da paciente. A paciente estava internada 1 semana e não conseguia de alta, e ela foi de alta no dia seguinte. Então, é um procedimento facilmente executável, né, e que eu acho que a gente tem menos danos. Qual seria o maior dano nessa paciente, no caso do intercostal? Um probe de 14 gauges perfurando a pleura desse paciente, tá? Então, o paciente tem que estar ciente também dos benefícios e também do risco. Eu tive uma paciente com difícil controle de dor por neuralgia do pudendo. Ela tem um aumento do fluxo da artéria e na veia pudenda por varizes pélvicas. E eu tinha muita dificuldade de lidar, eu já estava com ela há muito tempo, já tinha feito radiofrequência pulsada algumas vezes, radiofrequência pulsada de raízes sacrais, de nervo pudendo, hidrodissecção, tudo, e nada aliviava essa paciente. Cheguei a colocar um eletrodo sacral nela, de teste, que também não ajudou muito.
mas a crioterapia aliviou demais essa paciente. Então, ela está 1 ano aí, a dor demorou mais ou menos uns 8 meses para retornar, mas também não retornou para os níveis iniciais, tá? O que eu repetiria, esse foi um caso de pudendalgia esquerda, unilateral. Agora, há pouco tempo, eu fiz uma outra dor do pudendo. Eu estou falando pudendo porque pudendo é o que eu vejo que a gente não consegue fazer nada demais. Eu não queimaria um pudendo, não teria coragem de queimar, não julgo quem faça, mas eu não faria. E isso maltrata bastante os pacientes. Ela tinha sofrido um acidente, estava com compressão de raiz sacral, tinha uma dor no território do pudendo, a mesma coisa. Fiz a radiofrequência, só que a crioneurólise, só que bilateral, e para a paciente zerou a dor. É um nervo que é difícil, ele é profundo, ele tem estruturas vasculares ao redor. Os estudos não mostram um prognóstico muito bom, né? Já tem provas de que realmente funcione, uma evidência, né, de que funcione muito bem para o pudendo, mas os casos que eu fiz até agora funcionaram muito bem. A gente fez um outro de linguinal hipogástrico também, que o paciente retomou a atividade sexual, retomou toda a função que ele tinha parado de fazer academia, tudo, e também foi por causa de colocação de tela por hérnia. Então, para resumir, eu acho que a crioterapia ela veio para ficar, tá? E eu tenho que agradecer aos meus professores, a Andrea Trescott à direita, amiga, querida e mestre sempre, eu acho que de todos nós. Ela tem muita coisa publicada sobre crioterapia, faz há muito tempo. À esquerda tem o Chris Leclerc, tem a Maria Luiz, tem a Egg, que são também pessoas que utilizam a terapia há muito tempo, já que nos Estados Unidos e na Europa isso já é utilizado. Então, fica aqui a minha mensagem, o meu recado. CS, Zé, se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade, eu acho que a gente está aqui para isso. Eu sou uma entusiasta da crioterapia, eu sou apaixonada por isso. É muito legal, né? Muito bom. Parabéns, viu? Muito bem, muito boa a apresentação. Maravilhosa. Parabéns mesmo. Aninha, eu vou puxar um pouquinho um assunto assim, que é uma curiosidade também. A primeira vez que eu vi a crioterapia na minha vida, eu acho que faz sei lá, uns 15 anos atrás, é bom nem contar anos assim, né? Isso que eu ia falar. É bom, é isso. E você sabe para que foi? Foi tão diferente. Foi o Miles Day, no serviço dele, fazendo uma denervação de sacroiliaca, entre aspas, né, com crioterapia. Uhum. E demorou tanto, porque você imagina, ele deixava, e era um residente dele, um fellow dele fazendo, e ficou lá, largou lá, sei lá eu, porque por ponto, né? Você sabe que esse que é uma colocação que eu acho que é interessante. A gente costuma comentar da importância do tempo na crioterapia, né? Que o nervo que seja mais sensitivo, a gente deixa mais tempo, um nervo que tem uma função motora mais primordial para aquele órgão, para aquela estrutura, a gente deixa menos tempo, e assim, é lógico que também vai ter um efeito menor de analgesia em termos de tempo também, assim a gente vai. E número de ciclos. Isso, exatamente. E aí, quando a gente fala disso, às vezes há uma colocação, por exemplo, assim, há um embate, porque são tecnologias competidoras. Se você pegar, você falou muito bem, você pode falar do fenol, você pode falar da radiofrequência ablativa e até acrescenta a pulsada aí que compete também, tá? E aí você vê que na prática nossa, a gente vai ganhando uma experiência que depois, quando a gente viu isso no passado, os nossos professores falando da CRIO, a gente ficava pensando, né, sobre aquilo e hoje a gente vai ganhando essa experiência. Então, por exemplo, eu vejo os colegas me perguntando assim, então o nervo sensitivo, aí vai no exemplo cutâneo lateral da coxa. Se ele é sensitivo, teoricamente eu posso ablar, eu posso pulsar, eu posso fazer CRIO, né? Teoricamente, sim.
E aí vem algumas coisas que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, uma curiosidade. Se você pega um nervo sensitivo que inerva uma área tão grande como o cutâneo lateral da coxa, se você vai ablá-lo, né, fazer uma radiofrequência ablativa, vai sobrar uma parestesia imensa naquela região lateral da coxa ali. Provavelmente não vai ser agradável essa parestesia Incomoda tanto residual. quanto a neuralgia. Quanto a neuralgia, exato. Então, você fala assim, e até, por exemplo, você pega às vezes um nervo difícil, tão fininho, por exemplo, sei lá, o sural. Às vezes nem sempre você vai acertar o bisel da agulha no sural, no bendito sural, para você fazer uma pulsada nele e também fazer a ablação nele, até pode ser, mas aí a crio ela tem a bolinha de gelo, né? Que a gente vai fazendo. Então, a gente vai criando na nossa cabeça, talvez por um nervo periférico hoje, a crio cai muito bem. Acredito que vocês também devam pensar nisso, né? E porque você tem uma ação mais, como você falou, reversível e tudo mais. Então, fora desse conceito que a gente já está formando na nossa cabeça, que eu acho que você também deve concordar, a Cissa e o Takeda também, se tiver alguma diferença até vocês me falem, qual a aplicação mais não usual que vocês já fizeram da CRIO e que, de repente, marcou essa ação de vocês aí, ou algo que vocês fizeram que chamou a atenção, né? Perguntar para cada um, depois eu também falo uma minha aqui, por curiosidade. Pode começar, Ninho. Eu sei que é a dona da bola. Ou até o usual, sei lá, eu fico... A prática sua, em geral. Eu acabo fazendo para nervo periférico mesmo, tá? Eu não uso para, por exemplo, sacrilite. Tudo que eu posso queimar, eu queimo. Ou por costume, ou porque eu acredito que a lesão seja mais simples, mais rápido e dura mais, né? E não tem problema de queimar. Eu acho que foi o Chico fez alguns casos e acho que a Lia publicou um caso de trigêmeo, né? Eu nunca fiz uma neurologia de trigêmeo, mas eu fiquei curiosa, porque assim, eu só usaria uma crio para um paciente que tem uma neurologia atípica, não sei se vocês já fizeram, né? Então, seria uma indicação para mim, eu tenho uma curiosidade de fazer, e já vou pedir para o meu paciente para tentar fazer. Já quis fazer de V1, né? E o que eu tenho de, vamos dizer, que eu falo sempre para o paciente fica assim, fala, olha, vai ficar adormecido. Se for melhor do que a sua dor, eu sempre falo, vai ficar dormente. O cutâneo lateral femoral é a mesma coisa. Já tive 3 pacientes que falei, vai ficar dormente, mas o que me incomoda justamente é a desestesia, né? A anestesia, no caso. Mas eu teria curiosidade, não sei se vocês já fizeram para trigêmeo. Esse seria o meu grande calo, assim. Eu acho, eu não sei, até falando do trigêmeo, eu acho que é até uma indicação muito restrita, porque a própria cânula que nós temos é muito calibrosa. 15G. Eu não tenho coragem de entrar ali com 15G, mas eu conversei com você já, deu tudo certo. Mas o balão não é tão diferente. O balão é grande do mesmo jeito. É grande, eu acho que assim, a agulha que nós entramos, ela é muito cortante, a agulha da crio de entrada. Pode ser. Muito exato. E o balão, né, ele você pode entrar com uma cânula mais longa e depois você progride o Folger. Exato. Então, eu acho, e você vê, mais seguro. Você inclusive deixando menos tempo no balão, é preservado as fibras motoras. Então, você não tem uma lesão e você entrar já direto com aquela cânula crio, ela é muito cortante. Você entra em V3, você entra já rasgando V3 assim. Exato, que é o motor. De cara. Exato. Você pode fazer uma outra lesão, né? Na verdade. Mesmo que você não quer. Isso. Que é a mesma coisa de você puxar sem descongelar, que é um problema, né? Que você não pode mobilizar sem descongelar. Tem que ter o defrost. Que é o problema do intercostal, né? É também uma dificuldade de intercostal. Tem um momento que você não está vendo, então você tem que fazer aquela coisa bem, né? Eu acho que você tem que ponderar sempre se você não vai criar uma lesão maior para o nervo só de chegar com o probe lá, né?
Exato, porque é grande. É. Essa é uma questão que eu, assim, eu gostaria de... Eu tenho paciente com dor facial atípica, mas eu Acho que é sempre fico isso que você assim, calma falou. que... Não, a dor atípica. Quer ver uma coisa? Eu fiz V1 para Zoster, mas Zoster é uma tragédia, né? Então, assim, Sim, de tudo que eu fiz de crio, o que aconteceu com ela? Ela descreve claramente que a porção dela, na verdade, medial, né? Ou seja, na hora que né, que o supraorbitário faz aquela ramificação, bifurcação. uma lateral, a porção medial ficou, ela falou, melhorou bem, melhorou 70%, mas a porção Mas aqui não. lateral, ela falou que não ajudou muito. Mas aí, ó, o medão de tentar fazer aquilo ali de novo. Aí eu falei, não, calma, vamos esperar mais um pouco. Foi um resultado que, assim, claro que foi melhor do que o que ela tinha, e sendo zoster, né, sendo uma neurogeopatria herpética é muito pior, né? A gente já espera que seja ruim. A coisa mais corajosa que eu fiz foi na verdade, um menino super jovem, um tumor, na verdade, uma metástase para antebraço, mas uma coisa bizarra, com compressão de mediano e ulnar. Ele não tinha perda funcional, mas tinha uma dor bizarra. Aí fiz a crio. Ajudou, mas eu fiz a porção bem periférica mesmo, bem distal, digo, bem distal, porque, na verdade, o tumor ocupa isso aqui tudo dele, né? E aí, assim, é para ajudar, não para resolver. Mas já me surpreendeu, porque ele não estava conseguindo usar os dedos por dor. Mas a gente sabe que a atividade tumoral, isso vai progredir, vai piorar, na verdade, é uma doença avançada, mas achei que contribuiu. A neurologia parestésica também é muito legal. Tem uma paciente logo que foi o primeiro que veio, tem 1 ano que eu fiz. Vou repetir agora, num lado só. Eu fiz bilateral, só um lado que vai precisar repetir. O que eu estou lembrando aqui também? Que foi bom. Ilinguinal e lipogástrica, acho que uma coisa bem legal, mas eu fiquei fazendo igual você falou aí, fiz vários pontinhos. Várias, né? Porque uma vez, a primeira vez que eu fui no curso, que alguém comentou, agora eu não estou me lembrando quem me comentou, falou assim, não, você faz um ciclo só. Aí eu falei, gente, você pede um negócio, aí marca sendo cirúrgico, aí você faz um ciclo numa coisa que não é motora, num pontinho Não só. funciona. Não funciona? Não, você tem várias partes, assim, porque a gente sabe que ramifica, né? Então, acho que é meio... Eu tenho uma dificuldade em relação a decidir. Eu nunca fiz e eu acho que eu nunca farei o gênito femoral. Porque eu acho que o gênito femoral, você está dentro de uma estrutura, então você vai lesar, com certeza. Você não sabe onde ele está. Pois é. E isso eu não sei se você faz, se você já fez, mas eu nunca tive coragem de fazer. Eu fiz radiofrequência, mas não fiz. Também tem que ter a probe. mesma coragem. É muito importante, né? É muito importante. A cânula é cortante. É importante. Você tem que fazer aquele negócio. Com o ultrassom, quando entra o probe, aquilo que você não vê, se você retrair, porque também tem que retrair a cânula. Tem isso da ponta. Porque ele não é igual à radiofrequência, né? Aí, tipo, você tem que retrair, aí você perde, eu fico... Sabe o que eu faço? Foi bom você falar agora. Eu pego o probe, eu enfio ele lá dentro, igual do trigêmeo, igual um balão de trigêmeo. Aí eu pego uma fitinha, qualquer coisa, eu marco ali, aí eu marco a quantidade de milímetros que eu quero que fique para fora para a ponta, né, que seria a ponta ativa, aí tiro, porque senão você perde a profundidade. Isso eu esqueci de falar, é verdade. Não, é um a gente precisa marcar o probe. É um estresse, mas, tipo, tem coisa que a gente acostuma, né? E aí tudo bem. Taqueda, quer Você, Zé, qual foi? Quem mais fez aqui... A gente precisa ouvir o Zé, né? Zé, agora todo mundo quer só ouvir você. Eu acho que vocês falaram bastante coisa legal. Eu acho também a proximidade da pele que a Aninha falou é interessante. Eu procuro, quando é um nervo bem superficial, tentar fazer a bola por baixo do nervo. Nem sempre é possível, porque o nervo vira um anteparo para a pele. Então, essa é uma técnica descrita que é interessante você
parar com o probe embaixo do nervo e não em cima dele, porque senão você fica mais perto ainda da pele, tá? Nem sempre é possível, mas quando for possível, a gente faz. Por exemplo, no fibular superficial, que é o nervo que eu mais gosto de fazer crio, é uma técnica que eu sempre uso. Eu vou por baixo dele e não acima para não ter a lesão da pele. A outra coisa que eu queria falar antes de falar dessa coisa usual e inusual, mas a Aninha falou bem do defrost e a Cecília reforçou para não tirar antes. Mas é uma coisa interessante que é o seguinte: se você tirar antes, quem já pegou, já fez até aqui in vitro, a Vai bola ficar. ela está aderida, né? E ela vai sair junto com o probe. Agora, se você põe o defrost, com certeza, a hora que você tira, só sai o probe e a bolinha fica lá dentro. É isso que a Aninha está Uhum. falando agora. Ou seja, não é que realmente descongelou a bolinha, mas soltou a bolinha de gelo do probe. Então, você não vai ter lesão no pertuito. É isso que acontece normalmente. O que eu tive de mais, assim, bizarro, vamos dizer assim, foi uma paciente até do Cristiano. Era uma paciente com uma pudendalgia pós uma cirurgia de incontinência urinária. E a paciente ficou com uma pudendalgia residual e nós marcamos, ele fez o bloqueio diagnóstico, deu positivo, e a gente fez até o que a Aninha falou, né? Tem que ter o bloqueio diagnóstico, tem que ter o diagnóstico, né? Então, o bloqueio diagnóstico é importante para confirmar isso. E na hora do procedimento, a gente não conseguia, apesar de visualizar as artérias como referência, os ligamentos sacroisquiático e isquiotuberoso, você não tinha resposta motor ou sensitiva, não conseguia localizar o nervo. E era uma anatomia muito difícil, não sei porquê, era totalmente alterada, até que a gente foi entendendo. Na verdade, a pelve estava cheia de urina, sabe? Ela tinha uma fístula. Pós a cirurgia, ela ficou com uma fístula. E provavelmente ela estava tendo uma neuralgia por intoxicação à ureia da urina. Química, né? E não tinha estímulo, ela não tinha estímulo. E a paciente fazia já alguns meses que estava, 2, 3 meses, estava de barriga para baixo, não conseguia nem sentar. Então, eu fui no forame de S2 e fiz uma crio intraforaminal, fiz na raiz. E isso deu uma analgesia para ela de também 2, 3 meses. Não foi porque ela teve que refazer a cirurgia, achar um cirurgião que refizesse a cirurgia dela, coitada, porque ela teve, até o próprio cirurgião não queria operá-la mais, enfim, por motivos óbvios, né? Enfim, mas é um quadro dramático que eu fiz intraforaminal, fiz na raiz. Foi uma coisa bem bizarra para mim, mas funcionou muito bem. Eu tive o estímulo perfeito esfincteriano no teste. E eu acho que essa coisa que a gente tem que chamar a atenção para a maioria das pessoas aqui. Temos que localizar bem o nervo, apesar de ser uma bolinha de gelo, a chance de assertividade, né, porque é maior pela área ser maior, de 0,5 a 0,7, às vezes até quase 1 centímetro, mas você tem que, mesmo assim, localizar o nervo. E o cuidado que vocês estão falando de não perder esse contato com ele, senão não vai dar certo, né? E, por último, o neuroma de fibular, que vocês citaram, a Cissa falou bem que ela fez vários pontos. Nesses neuromas, quanto maiores são, vocês têm que fazer ao redor dele todo. Uhum. E então você tem que fazer em vários pontos. O neuroma exige que você faça ao redor dele, tá? E até o pessoal que faz denervação, também de articulação, com a CRIO, né, uma denervação entre aspas, como a Aninha falou, a gente prefere fazer ablação, nós que fazemos intervencionismo há mais tempo, do que fazer a CRIO. Por quê? Um dos motivos é que, lógico, a frase do Frost, né, que a Aninha falou do livro no começo da exposição dela, Edgar Frost, ele coloca que o fogo, o gelo funcionam igualmente. Uhum. Acontece que o gelo tem que precisar de tempo. Então, você tem que deixar 12, 15 minutos, às vezes, para fazer uma necrose definitiva num genicular, por exemplo.
isso demora, e no genicular ainda só tem 3 pontos, pessoal. Agora, se for fazer, como eu falei, numa sacroiliaca, você larga, fica uma manhã fazendo o procedimento, que é muito demorado. Então, Exato. aumenta o risco cirúrgico anestésico. Acho que não vale a pena, né? Eu entendo que é muito complicado isso. Tá? Eu acho que era isso, mais ou menos, aí. A sua bolinha de gelo, vou ver se dá para ver aqui. Se a gente Que faz belezinha. defrost, ela solta e ela fica assim dentro do paciente, né? Na região onde a gente largou ela. Diferente se você puxar ela de uma vez, aí realmente você não consegue, mas você tira a lesão do pertuito, né? Sim, sim. Outra Tá. coisa que a gente vê muito, pessoal, hoje em dia, o exagero, por exemplo, no fenol, fazendo fenol aí, e também tirando a agulha de fenol sem lavar. É o mesmo princípio, vai fazer fístula igualmente, né? Tem chance aí de ter lesão de tecido, né, do pertuito, e é muito grave. Né? Uhum. Roda na internet um monte de casos assim aí, pessoal fazendo genicular com fenol, um monte de coisa, e não ter, Ferida, primeiro fazendo fazendo exageros de volumes e também não retirando a cânula, lavando a cânula, né? Uma solução salina ou anestésico. É o cuidado que tem que ter. Uhum. Acho que também a questão da crio, que é interessante, o pessoal que tem feito biológico, né? Acho que é o raciocínio, como, né, que a Carol estava falando, de não ter lesão de endoneuro e tal. Quem aplica produto biológico, isso dá um tempo, tem o tempo da regeneração, o tempo, né, da função de reparação, né, do biológico, e aí acho que é um casamento bem legal também, nesse Uhum. pensamento não ablativo, né? Sim, sim. Até nessa parte, eu acho que cai de novo na dor. A dor, tudo que nós fazemos e todas essas tecnologias aí, nós damos, às vezes, o paciente, mesmo o paciente com artrite aí já pré-cirúrgica, uma possibilidade durante essa analgesia ganhar massa muscular e tudo mais para recuperar melhor até quando for para uma cirurgia, né? Então, acho que casa Uhum. a regenerativa com esse tratamento de dor casa muito bem. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat, pessoal. Vamos ver aqui. Então, o pessoal está muito quieto. É que a Carol falou. É o último do ano, né? E, o Takeda, por favor, faça uma perguntinha para a Aninha aí. Sobre o posicionamento do nervo periférico, vamos pensar aí de membro inferior mesmo. A questão do gelco, você falou sobre o posicionamento inicial com ultrassom e a marcação. Explica um pouquinho mais aí para a gente. Boa. Essa marcação prévia para poder você evitar a lesão com o probe e a questão do distanciamento da ponta, que a Cecília lembrou, né? Eu acho que isso é bem importante, até para quem entrou depois, isso é bem interessante. Tá. Deixa eu pegar aqui uma imagem da aula. Ótimo, Que aí compartilha. eu mostro aqui direitinho. Uma coisa, o gelco, eu nunca vi gelco 12 gauges aqui. O 14 não passa. Tá? Então, eu gostaria muito se alguém tivesse um gelco 14 que pudesse me fornecer para experimentar isso. Mas o que a gente acaba utilizando é um gel com o próprio instrumento que eles dão, né? Que é o probe da cânula. Calma aí. Um segundinho, que eu já vou compartilhar aqui com vocês, que a gente volta para imagem de como que é a nossa probe. Tá. Eu tenho uma dificuldade com esse compartilhamento de tela. Pronto, vamos lá. Então, tá vendo minha imagem, né? Perfeito. Tá. Aqui a gente tem a cânula, tá? A cânula não, perdão, o probe. Se você olhar bem perto, tem uma medida,
aqui ela fica com uma coloração diferente. Essa ponta é que vai passar e ela precisa disso aqui para fazer a lesão. Só que se você olhar, ela não tem nenhuma marcação, não tem nada que diz pra gente que o limite é esse daqui, entendeu? Aí se a gente vem para cá, a cânula que dão pra gente colocar o probe é essa daqui, tá? Opa, perdão, calma aí. Essa daqui. A Parece cânula. né? Parece, só que ela não tem a ponta curva, ela tem aquela ponta super hipercortante, tá? Então, a gente coloca esse aqui próximo ao nosso alvo, tira o mandril e coloca a cânula. Só que a cânula vai passar isso aqui do nosso alvo. É. Então, o que que eu faço? Eu pego a minha cânula, tá? Introduzo ela dentro da minha agulha, aí eu marco, é igual, pelo menos o balão tem uma marcaçãozinha, não tem quando você coloca ali o fogart. Então, é a mesma ideia. Você vai ultrapassar só o necessário. Passou daquela pontinha, aí eu venho, coloco uma, vamos supor que eu tenha colocado aqui, né? Tenha marcado, e esse é o tamanho da minha cânula. Eu vou colocar, às vezes vem uma fitinha, às vezes eu pego o micropore estéreo e dou uma cortada. Aí eu gosto de fazer uma marcação no meu limite, porque senão eu vou introduzir até aqui, ou vou passar da região onde eu quero, entendeu? E é difícil de visualizar, não é a coisa mais fácil do mundo. Intercostal, né? Quando é intercostal é pior, né? Pois é, porque você precisa ali, você tem a pleura. Sim. Eu estava fazendo com a Nath, e outro dia eu falei, Nath, eu tenho certeza que a gente falou com mão, porque é muito delicado. E é muito perto. O paciente magro, esse negócio daqui vai lá dentro. É muito então, superficial. É muito. Então, eu não sei se o Zé faz diferente, eu tenho bem menos experiência do que ele, mas é assim que eu costumo fazer. Perfeito. Tá? É uma ideia boa, uma boa ideia. Nós não temos outro mecanismo ainda, né? E eu queria completar, pessoal, que, na verdade, há um limite, há uma limitação técnica, física, para que a cânula seja mais fina, porque se ela for mais fina, provavelmente, não vai gerar esse efeito Joule-Thomson aí fazendo a bolinha de gelo. A gente tem não pode, ainda não tem probes muito finos, já tem mais finos, lógico que, como a Aninha falou, mas existe uma dificuldade de fazer probes mais finos pela tecnologia, né? Ele tem que ter o canalículo lá interno para passar o gás, para circular o gás, e ele não consegue fazer isso naquela pressão com um sistema onde a cânula seja tão mais fina do que o que a gente tem, né? Uhum. É uma dificuldade. Eu estou olhando aqui as perguntas, Aí a Uhum. Cláudia Ferrara perguntou se pode colocar anestésico local, corticoide após. Para isso, primeiro, você não precisa, eu acho, tá? Eu não usaria porque você não tem o risco de ter síndrome de desaferientação, uma dor neuropática que a gente tem o risco com a radiofrequência convencional, que é por isso que a gente usa o corticoide, para tentar diminuir aquela desestesia que a gente pode ter pós-lesão. Agora, o anestésico local também, se a gente for pensar, a gente vai ter. Primeiro, eu já estou dando uma analgesia para o paciente. Segundo, quando eu coloco o meu probe, eu não consigo botar nada por ele. Então, eu teria que fazer uma dupla punção para poder fazer o anestésico local. O que eu vejo que o paciente sai sem dor imediatamente. Não reclama de dor pós. Se realmente funcionou, eu não vejo sabe, você tem que ficar esperando. Não, tá sem dor? Tô sem dor. Pronto, porque você fez a lesão. Então, eu não sei se vocês usam algum tipo de anestésico local, alguma coisa pós-lesão. Vocês usam? Não, eu acho que assim, só se for um caso de um entrapment e que você vai aproveitar o procedimento para fazer uma hidrodissecção por causa dessa patologia específica. Do contrário, você está certo, né? Acho que Você tem que usar uma outra agulha, né? Isso, Então, exato. Exato. E a Nilane está perguntando se o teste de sensibilidade se faz pela agulha, sim, pelo probe. Sim. Tá? É imediato, Perfeito. igual a radiofrequência. E eu acho também, pessoal, não sei a prática da Cissa e do Jorge, mas eu acho que a resposta é muito rápida mesmo, como a Aninha falou. Acontece uma melhora assim bem mais rápida, inclusive quando há um pequeno prejuízo motor, também recupera muito rápido. É muito rápido a resposta motora de volta, né? Tem gente que me questiona se você faz hipodendo, mas vai ter perda de alteração esfincteriana.
Eu nunca tive nenhum paciente com alteração esfincteriana, mas também não posso dizer que fiz 100 pudendas para ter. Eu acho que o estímulo, a função no esfíncter é pequena e ela se recupera rápido. Como eu falei, às vezes em 2 semanas você tem uma recuperação das fibras mais profundas. Então, as fibras motoras elas vão acabar se recuperando e as fibras sensitivas vão ficar por mais tempo até se regenerar, né? Que são as mais periféricas. Então, Certo. acho que é o que você está falando. Tem uma pergunta, pessoal, que é da Irma, perguntando aí qual a argumentação para a fonte pagadora que ela quer negar a CRIO e liberar apenas um bloqueio anestésico e liberando apenas a agulha até de hack, enfim, um bloqueio. Problemas de liberação. Eu peço bloqueio de nervo periférico, ou, dependendo se eu vou fazer uma hidrodissecção, eu boto neurólise de síndrome compressiva e peço e pronto, porque eu quero fazer um negócio. Já tentei botar os códigos e não consegui, aí eu fico irritada e eu boto bloqueio de nervo periférico mesmo e pronto, acabou. Aqui eu consigo associar com neurólise, às vezes. Eu boto neurólise também. Às vezes, Microneurólise. várias vezes não autorizaram neurólise para mim, aí eu me irritei e botei bloqueio de nervo Atualmente, periférico. os colegas da auditoria estão com uma desculpa de que a neurólise você precisaria abrir, né, para poder fazer a neurólise. Exato, eu estou recebendo isso da Unimed, principalmente. E que seu código lá não é de cirurgião, né? É para isso que estamos trabalhando em outras coisas. Exato. Nós temos que nos defender mais, mas Temos sabe? que nos Isso aqui defender. o que acontece hoje, as cânulas de CRIO, na verdade, toda a indústria se adequa à nossa legislação. Então, algumas cânulas de CRIO agora estão sendo registradas como cânulas de bloqueio, né? Isso. Então, você não precisa, teoricamente, colocar a palavra crioterapia. Você vai fazer, você coloca um desses códigos envolvendo bloqueio. E a briga com relação a qual a cânula que vai liberar ou não, todas as dificuldades que todo mundo tem, nós temos também. Então, não existe uma mágica que nós tenhamos um pulo do gato, nós passamos as mesmas dificuldades, passamos pelos mesmos transtornos que todo mundo passa. E na verdade, é ridículo, porque a CRIO ela pode não estar no rol, mas ela também não tem algo contrário a ela. E hoje, no momento, nós estamos na vigência aí da famosa lei do Romário, né? Que mostrando que pelo FDA ou outra sociedade esteja, enfim, em vigência e com evidência de sucesso na literatura, mostra evidência, o convênio teria que liberar. Então, normalmente, o paciente ganha hoje a terapia indo para esse lado. Sempre quem ganha é o paciente, não é, na verdade, o médico, né? Mas o médico vai orientar o paciente e vai ajudar, mas normalmente é por aí. Vamos lá, pessoal. Acho que estamos bem, né? Foi uma aula boa. Obrigado, viu, Aninha? Obrigado, Cissa. Obrigado, Takeda. Deixa eu falar uma coisa rápida aqui para vocês e para todos que estão presentes. Acho que não tem mais pergunta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mesmo a Aninha fazer alguma colocação? Acho que não. Só agradecer. Tá. E aí é o seguinte, ó. Até agradecer, pessoal. Nós temos um participante aí do internacional. Queria colocar para vocês uma curiosidade. Nós temos um colega do México participando aí, que é o Alex Camano. E a partir de fevereiro, é uma novidade, mas nós vamos fazer uma interação muito grande. Como vai, Alex? Tudo bem? Nós vamos fazer uma interação com todas as sociedades da América Latina, e nós vamos ter uma reunião com todas as sociedades da América Latina que vão começar isso a partir de fevereiro. Tá? Então, é um prazer a união, porque, na verdade, nós temos o mesmo objetivo e todo mundo está fazendo as mesmas terapias aí, tendo as mesmas dúvidas. Obrigado, Alex. E aí já fica até um chamado para o ano que vem, onde nós teremos essa interação com toda a América Latina.
viu? E aí o nosso ganhador do simpósio de ultrassom, e Alex, venha para o congresso da Sobramídia o ano que vem. Venha com nós outros acá, no próximo Congresso Brasileiro de Anestesia, de Dolor da Sobramídia. Sim? O ganhador do simpósio de ultrassom foi o Cláudio Ronda, foi sorteado. Ele foi como critério, ele é sócio da Sobramídia, assistiu o Penwine até o final. Então, Cláudio Ronda foi sorteado aí para um simpósio no Congresso Brasileiro no primeiro final de semana de agosto. Tá? Vou abrir o microfone para o pessoal da mesa aí, Aninha, Cício aí, Jorge, para agradecer e a gente finalizar, viu? Vai, Aninha. Zé, obrigada. É um prazer sempre estar com você, desde a primeira vez que eu te conheci. Então, Cissa é uma grande amiga, não tenho nem o que falar. Jorge, a gente se conhece há alguns anos. Conheço sua cidade deliciosa, seu serviço. Obrigada pelo carinho, por tudo. A Sobramídia está aí sempre. Então, eu sou fã da sociedade, de vocês, e acredito que tem tudo para caminhar cada vez melhor. Quanto mais a gente se unir, melhor a gente vai ser. Que 2023 seja um excelente ano para a gente. Obrigada. Aninha amada. Uma amiga muito querida, um super exemplo para todo mundo, pessoa muito especial. Eu vou chorar, não falo. E acho que não podia ser melhor esse último Pain and Wine, que acho que esse é o espírito, né, de compartilhar, da gente se unir, e não tem nada assim escondido, a gente fala mesmo, eu faço assim, eu não sei, eu nunca fiz, eu tenho medo. Eu acho que isso é legal, só faz crescer ainda mais, né? A gente, como profissional e como pessoa, eu também só tenho a agradecer de estar aqui, aprendo toda hora, e acho que é isso, né? União, amizade, e um ano muito especial aí para a gente. Vamos trabalhar bastante e vamos conseguir muita coisa. Deus quiser. Bom. Fala, Jorge. Então, agradecer. A minha aula foi maravilhosa. Fiquei muito feliz de você ter lembrado do champanhe. Realmente, o Zé lembrou, foi quem falou, né? E o tema foi muito importante, maravilhoso, descrito, e as curiosidades. Só tenho a agradecer a todos que participaram, né? E agradecer ao Zé, que vem sempre costurando aí essas aulas, esses encontros, junto com o Mil, são maravilhosos. Espero que 23 a gente abra de pé direito e que continue nesse mesmo ritmo. Agora, feliz em saber que nós vamos unir aí outras sociedades, outros colegas, ganhar mais corpo e mais força, né? Porque a gente unido é que tem força e vai para frente. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Jorge. Obrigada, Jorge. Feliz ano novo. Isso, eu também queria agradecer a vocês, agradecer ao pessoal todo da diretoria que não pôde estar presente, que é o André, o Mil, o Demange, e vocês três aí que estão com a gente aqui, todos os participantes. Um 2023 maravilhoso para todos, boas festas para todos, com a família de todo mundo, e vamos estar junto ano que vem crescendo, viu? Um beijão no coração de todos aí. Um abraço. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau.